adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e ele quer ser adorado em verdade. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou parar por aqui para nós tomar tempo, meus queridos. Amém? Antes de eu entrar na narrativa aqui do capítulo de número 4 do livro a qual tem o nome João, eu queria primeiro agradecer. Eu primeiramente agradeço a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor me concede nessa noite de estar aqui nessa tribuna ministrando, pregando a sua palavra para a igreja. Amém? Eu louvo a Deus também pela vida do pastor que me fez o convite de estar ministrando, de estar pregando a palavra do Senhor. Que Deus venha ser louvado através da sua vida, pastor. Que Deus venha abençoar a sua casa, o seu filho, a sua esposa, a sua família, o seu ministério, a sua saúde. Que Deus venha engrandecer o teu nome nessa terra, amém? Eu também agradeço a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nessa noite de hoje. Que o Senhor venha ser louvado, que o Senhor venha ser glorificado, exaltado através da tua vida, amém, meus queridos? Pois bem, queridos, nós acabamos de ler nesta noite de hoje um texto, não foi um texto, mas foi uma narrativa que se encontra aqui no capítulo de número 4 do livro de João. João foi quem escreveu o quarto livro da Bíblia, João foi, só corrigindo, João foi quem escreveu o quarto evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E João, quando ele narra os acontecimentos de Jesus, e João, quando ele fala a respeito de Jesus, João ele descreve, João apresenta Jesus como Filho de Deus. João também, quando ele narra, quando ele conta os acontecimentos de Jesus, João ele procurou dar ênfase sobre o amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós entramos no livro de João, no capítulo de número 1, vai falar do quê? Fala da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No capítulo de número 2 do livro de João, vai falar dos sinais que apontava Jesus como o Messias. Alguns sinais, a borda de Canaã, onde ele transformou algo em vinho, ele mostra que Jesus verdadeiramente era o Messias. No capítulo de número 3, fala do novo nascimento, onde Jesus ele conversa com um homem chamado Nicodemo. Pois bem, quando nós chegamos aqui na narrativa do capítulo de número 4, esse texto aqui, essa narrativa, ela é bastante conhecida, creio eu e acredito que você já ouviu falar muito desse texto. Aqui em cima mesmo no altar, eu particularmente já vi várias pessoas sendo usadas tremendamente pelo Senhor para falar, para narrar o capítulo de número 4 de João. O capítulo de número 4 de João fala do quê? Fala do encontro de Jesus com uma certa mulher, conhecida como a mulher samaritana. Nós conhecemos bem a história. Quando nós lemos o verso de número 1 do capítulo de número 4, vai dizer assim, quando pois o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Aqui no versículo de número 1, nós vemos e nós percebemos que os líderes religiosos daquela época, que os fariseus, que os escribas, que estavam à frente, que cuidavam do relacionamento espiritual do povo, o povo, eles se incomodaram com o Senhor. E eles se incomodaram com Jesus por quê? Por causa do crescimento do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós chegamos no verso 8, diz assim, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Aqui no verso de número 2, nós vemos e nós percebemos que o ministério de Jesus se expandiu de uma forma tão extraordinária, se expandiu de uma forma tão grande, que ele teve que designar pessoas para poder trabalhar. Provavelmente os seus discípulos começaram a batizar, e era o batismo de João Batista. Pois bem, quando nós chegamos no verso de número 3, vai dizer assim, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Quando nós chegamos no verso de número 4, vai dizer, e era-lhe necessário passar por Samaria.
Aqui nós vemos e nós percebemos no verso de número 4, que João diz, que João relata, que Jesus, ao sair da Judéia e retornar na Galileia, havia uma necessidade dele passar pela Samaria. Mas por que Jesus, ele tinha que passar pela Samaria? Porque a Samaria, ela estava na agenda de Deus. A Samaria, meus queridos, estava nos planos do Senhor. Havia, para você entender melhor, havia um propósito do Senhor Deus na região da Samaria. Aí você pode olhar e falar: Severino, qual era o propósito de Deus na região da Samaria? Salvar, levar salvação. Esse era o propósito de Deus na região da Samaria. Só que quando você se aprofunda na narrativa do capítulo de número 4, você vai ver e perceber que João, ele dá alguns detalhes. E um dos detalhes que João diz e deixa bem claro, que Jesus, ao sair da Judéia e retornar para a Galileia, os seus discípulos seguiram o mestre. Os seus discípulos foram com Jesus. Aí eu começo a matutar nesta noite, porque eu começo a imaginar, Maurício, a reação dos discípulos ao saber que Jesus tinha que passar pela Samaria. Eu começo a imaginar os discípulos olhando para Jesus e falando: que era aí, mestre, você vai passar pela Samaria? Eu começo a imaginar os discípulos, de certa forma, de certa maneira, aconselhando Jesus a não passar pela Samaria. Porque, meus queridos, nós sabemos muito bem, você conhece a história, judeu não se comunicava com samaritano, por questões raciais, por questões políticas, por questões religiosas, judeu não se comunicava com samaritano. Queridos, os samaritanos, eles eram considerados pelo judeu um povo imundo, porque era uma mistura de raça. Eles eram considerados místicos, eles eram desprezados. Nenhum judeu que saísse da Judéia e fosse a Galileia, naquela época, naquele contexto, ele dava a volta, ele contornava o território samaritano, mas ele não passava pela Samaria. E Jesus sabia muito bem disso, e o mestre sabia muito bem que por questões raciais, por questões políticas, Jesus sabia muito bem que eles não se batiam. Jesus sabia muito bem que nenhum mestre, ele sendo mestre, ele sabia que não era normal um judeu passar pela Samaria. Mas um fato interessante é que João, ele não oculta. João deixa bem claro, mesmo assim Jesus foi para onde? Foi para a Samaria. Ninguém impediu Jesus de passar pela Samaria, porque havia um propósito de Deus da Samaria. Sabe o que é que nós aprendemos com isso aqui? Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não interessa onde ela está, não interessa o que ela está fazendo, não interessa o seu passado. Quando Jeová tem um propósito de alguém, o homem não vai para ele, a religião não vai para ele, para ele. Se eu fosse você, eu adorava a Deus através das tuas palmas. Oh, aleluia! Os discípulos não parou, mestre. Os discípulos não impediram Jesus de ir até a Samaria, porque havia um propósito de Deus na região da Samaria. Segura aí, quando Deus se levantar do trono para mudar a tua história, quando Deus se levantar do trono para salvar a tua casa, quando chegar o tempo da tua cura, quando chegar o tempo da tua restauração, quando Deus se colocar do trono, inclinar para você e dizer: chegou a hora, chegou o momento, é agora. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai impedir o agir de Deus na tua vida, porque ninguém tem o poder de impedir o agir de Deus. Capítulo 43, verso 13 diz: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém tem o poder de parar o agir de Deus. Eu lembro há muito tempo atrás, estava num evento,
Um amigo meu pregando, Deus me mostrando, um dia vai ser tu. Um dia eu vou te levantar para pregar. Um dia tu vai estar em cima do meu altar, ministrando a minha palavra. 5 anos de frequentar lugares que não devia. Comecei a frequentar pontos de prostituição. Saía de casa, só voltava no outro, batia o carro muitas das vezes. Depois de um bom tempo desviado, voltei para a presença do Senhor. Estava no meu quarto orando. E quando eu comecei a orar, o Espírito começou a me lembrar da época que eu estava no mundo. E o Espírito começou a dizer para mim: quando tu estava no mundo, o inimigo abriu cova para ti. Quando tu estava no mundo, o inimigo tentou cefar, mas eu não permiti, porque eu ainda tenho uma promessa na sua vida. O inimigo tentou parar aquilo que Deus tinha para a minha vida, mas Deus é maior, porque ninguém para aquilo que Ele tem para a sua vida. Aplauda a presença do Senhor. Aleluia. Deus é Deus, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Voltando para a narrativa do capítulo de número 4. Não vai dar tempo não, mas... no verso de número 5, vai dizer assim, ó: chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dara ao seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, se assenta junto do poço, e era cerca da hora sexta. Jesus, ninguém impediu Jesus de ir até a Samaria. Os discípulos não impediu. A cultura, a diferença racial não impediu ele de ir até a Samaria. Os versos que nós lemos nessa noite de hoje, pastor, vai dizer e vai falar que Jesus chega a uma certa cidade que ficava localizada na grande região da Samaria. Aí a Bíblia diz, João fala, que Jesus se assenta junto da fonte de Jacó, e os seus discípulos foram à cidade comprar pão. Mas os discípulos foram à cidade comprar pão porque foi propositório. Ou seja, alguns intérpretes dizem e falam que quem ordenou Jesus, que quem ordenou os discípulos a ir à cidade foi o próprio Jesus de Nazaré. Tá, Severino, mas por que Jesus, ele ordenou, ele falou para os discípulos irem à cidade comprar pão? Porque os discípulos não iriam entender e compreender o que estava prestes a acontecer ali. Jesus sabia muito bem que os discípulos iriam impedir uma mulher sedenta de chegar perto do mestre. Você acha que os discípulos iriam deixar uma mulher samaritana de mau fama se ela chegar perto do mestre? Ia nada, eles iam tentar impedir. Então Jesus, vendo que eles iam ser um impedimento, Jesus olhou para os 12 e falou: faz um favor, vão à cidade comprar pão. Deixa eu dizer algo para você, deixa eu liberar uma palavra do trono para o teu coração nesta noite de hoje. Eu declaro na tua vida que hoje Jesus vai começar a tirar da tua frente tudo aquilo que verdadeiramente pode impedir você de ser transformado, de você ser curado, de você ser liberto, de você ser transformado. Todo impedimento vai cair por terra em nome do Senhor. Aleluia. Quando nós chegamos no verso 7, a parte A diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Aqui no verso 7 é introduzido uma mulher. João não nos dá o seu nome, João não atenta para a sua trajetória, mas ele dá algumas informações sobre ela. E João diz que ela era samaritana, e ela veio até o poço de Jacó tirar água. E aí quando ela chega no poço de Jacó, ela encontra quem? Jesus. Quando ela chegou, Maurício, no poço, ela foi surpreendida
pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas ela foi surpreendida, porque ela veio até o poço. Não deixe de vir no culto, não deixe de participar nas reuniões, não deixe, porque num desses cultos, Jeová pode se levantar ao teu favor. Num desses cultos, Deus pode mudar a tua história, independente da forma, da maneira que você estiver. Se estiver fraco, venha. Se estiver doente, venha. Se estiver passando por luta, venha. Se estiver enfermo, venha. Se estiver passando por crise no casamento, venha. Se estiver passando por crise dentro de casa, venha, porque num desses cultos, Jeová pode mudar a sua história. Quando você vai em Isaías capítulo de número 6, vai dizer que depois da morte do rei Uzias era parente próximo de Isaías. Isaías está desanimado, está abatido, está passando por um período de luto, mas mesmo assim ele vai na casa. Quando ele chega na casa, ele é impactado pela glória de Jeová. Não deixe de vir na casa de Deus, independente da forma, da maneira que você estiver. Não deixe de vir, porque num desses cultos você vai sair diferente. Num desses cultos você vai sair renovado. Num desses cultos você vai sair purificado. Aleluia. Deus é Deus. Disse Jesus, na parte B do verso de número 7. A mulher chegou, Jesus está sentado, imagina a cena. Ela tira a água, Jesus olha para ela, dá-me de beber. Quando você lê o verso de número 9, vai dizer assim, ó: disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois o judeu não se comunicava com os samaritanos. Aqui no verso de número 9, nós vemos e percebemos que a mulher se surpreendeu, porque Jesus falou com ela. E ela se surpreendeu por quê? Porque o próprio verso nos dá a interpretação, porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Existia uma barreira racial entre judeu e samaritano. Existia essa barreira. Mas quando o mestre falou com ela, sabe o que foi que aconteceu? Jesus quebrou o protocolo. Sabe o que foi que aconteceu? A barreira foi quebrada. Segura aí, Jesus veio para quebrar barreira. E a maior barreira que Jesus quebrou na sua vida, e a maior barreira que Jesus quebrou na minha vida, foi a barreira do pecado. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado nos separava. A Bíblia vai dizer que o pecado nos tornava inimigo. A Bíblia vai dizer que por causa do pecado nós estávamos condenados. Mas hoje você não está mais na condição de inimigo. Hoje você está na condição de filho. Hoje você não está mais debaixo da condenação. Hoje você está debaixo da graça, porque o Cordeiro quebrou a barreira do pecado. Aleluia. Isso aqui é extraordinário. O véu se rasgou. Você tem livre acesso à presença, porque a barreira do pecado foi quebrada. Jesus veio para quebrar a barreira. Eu não sei qual é a tua barreira. Talvez a tua barreira é espiritual, talvez a tua barreira é física, talvez a tua barreira é uma porta de emprego, é uma enfermidade. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que Ele é poderoso para quebrar. Ele é poderoso para quebrar. Se eu fosse você, eu começava a adorar, porque Deus está falando com a sua igreja nesta noite de hoje. Chegamos no verso de número 10. Eu não vou contextualizar esses versos todos, porque não vai perder muito tempo. Mas do verso de número 10 em diante, até o número 18, aqui Jesus ele revela umas coisas profundas para aquela mulher. E a primeira coisa que Jesus revela que é profundo para aquela mulher é que Ele é o único que pode saciar
a sede espiritual de uma pessoa. Queridão, só Jesus pode saciar a tua sede. Sabe esse vazio, essa falta de alguma coisa, sabe esse buraco? Só um pode satisfazer, só um pode saciar a sede da tua alma. O problema de hoje é que a igreja está cheia de crente sedento, está cheia de crente vazio. Por quê? Porque está tentando matar essa sede com as coisas do mundo, está tentando matar a sede com os desejos. Queridão, não vai. Só Jesus tem o poder de saciar essa sede. Eu não sei se você é uma pessoa sedenta, mas eu quero te dizer que nesta noite Jeová está te convidando para saciar esta sede. Quando você vai, quando você chega, quando você vai em João 7,37, Jesus simplesmente clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim que eu saciarei. Deus nesta noite quer saciar a sede do seu povo. Deus nesta noite quer saciar a sede. Aleluia. No versículo de número 20 em diante, não, no versículo de número 19, não, no versículo de número 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e nem venha tirá-la. Aqui no verso de número 15 nós vemos e nós percebemos que Jesus, quando ele fala das águas vivas, da fonte que jorra para a vida eterna, aquela mulher desejou se tornar uma fonte. Quando aquela mulher ouviu falar das águas vivas, aquela mulher desejou tomar. E a pergunta que eu faço para você, queridão: qual é o desejo que está dentro do teu coração? O que é que tu tem desejado? Você tem desejado se tornar uma fonte de água viva? Qual é o desejo que está dentro do teu coração? Você tem desejado ser cheio do Espírito Santo? Você tem desejado ser uma pessoa renovada? Eu oro para que o Espírito gere dentro do meu coração, mas gere também no coração da igreja uma sede, um desejo insaciável pelo nosso Senhor Jesus. Que esse desejo possa estar dentro do teu coração. Aleluia. Agora chegando no verso de número 20, vai dizer: a mulher olha para Jesus e diz assim: nossos pais adoravam nesse monte, e vós diz que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e é agora, e já chegou, e nós estamos vivendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aqui nós vemos e nós percebemos que a mulher faz uma pergunta para Jesus, e ela fez essas perguntas porque ela percebeu que Jesus tinha resposta para a sua vida. Eu quero te dizer que Jesus tem resposta para a tua vida. Aí Jesus olha para ele e diz assim: nem no monte e nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Para você entender isso aqui e compreender os versos de número 20 e 21, você tem que dar uma analisada no contexto histórico da adoração nos períodos de Jesus. Ou melhor dizendo, você tem que dar uma analisada no contexto histórico da adoração em Israel. O contexto histórico da adoração no Antigo Testamento era por intermédio de sacrifício. Se adorava a Deus por intermédio de sacrifício, por intermédio de rituais. No Antigo Testamento, a adoração a Deus existia um lugar específico para adorar. Então, no Antigo Testamento, o contexto histórico da adoração era uma adoração limitada. Aí Jesus se levanta e diz: eis que a hora vem e que a hora chegou. O que Jesus está dizendo é por intermédio de mim, a adoração ao Pai não será mais limitada. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso quer dizer? Que por intermédio de Jesus, você tem livre acesso para adorar aqui, você tem livre acesso para adorar na tua casa, você tem livre acesso para adorar no teu trabalho, porque através dele, a adoração não é limitada. Oh, aleluia! Oh. Chegando no verso de número 28,
vai dizer: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Nós vemos e nós percebemos que aquela mulher, quando ela teve um encontro com a graça, quando ela foi impactada extraordinariamente, quando Jesus sacia a sede dela, ela vai até a cidade de Samaria e vai anunciar o que foi que aconteceu. Aquela mulher, ela entendeu e ela compreendeu uma coisa que a igreja até hoje não entendeu. Olhe para mim e fala: o que foi, Severino? Ela entendeu e ela compreendeu que na região da Samaria tinha pessoas sedentas. Ela entendeu e ela compreendeu que na região da Samaria tinha pessoas querendo ser restauradas, tinha pessoas sedentas. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você: ser saciado é extraordinário, salvo é extraordinário, ter um encontro com Jesus é extraordinário, mas nós como igreja temos que entender e compreender que lá fora está cheio de pessoas sedentas, lá fora está cheio de pessoas, meus queridos, vivendo uma vida depravada, lá fora está cheio de pessoas sedentas espiritualmente. Que eu e você como igreja possamos sair do conforto do banco, que eu e você como igreja possamos sair do conforto das nossas casas e possamos anunciar a fonte de água viva lá fora. A Bíblia nos fala de Paulo. Paulo foi o maior implantador de igreja. Paulo, meus queridos, ele levou água viva para várias pessoas. Paulo foi usado por Deus. Que eu e você como igreja também possamos ser levantados, usados por Deus para ser fonte lá fora, para levar a água viva. Aleluia. Querido, eu ia contextualizar tudo, mas nós já estamos um pouco avançados. Fique de pé nesta noite de hoje.